Saudações a todos, aqui é o Rodrigo Menezes, com mais um vídeo no canal Papo de Autor. Hoje nós vamos dar prosseguimento a autores nacionais, inclusive alguns deles que eu tenho contato, né, que a gente vai conhecendo a obra, vai conhecendo o estilo de trabalho e nos dá até aquele ânimo, aquela motivação de perceber, né, que a cena nacional está sendo bem representada em termos de literatura. O livro de hoje, que eu escolhi, é um livro que eu me interessei muito em 2020, então não podia deixar de gravar um vídeo agora em 2021 sobre esse tema. É o livro A Profecia dos Três, da autora Julie Moore, ou Julie Moore, né? Eu ainda não sei a pronúncia. Essa autora, apesar de nacional, ela é carioca, mas vive atualmente na Bolívia. E tudo me indica que o conhecimento, né, geográfico, mudar de ares que ela adquiriu, né, nesse novo país, a motivou a escrever o livro. Tem relação direta com o cenário do livro. O livro, nós poderíamos dizer que é de um período que podemos dizer que é dias atuais ou até mesmo no futuro próximo, em que ocorre uma espécie de distopia, em que um vírus começa a atacar animais e plantas, né? E a solução da humanidade é artificializar tudo. Então a gente já percebe que é um livro com temática ambiental. E é uma coisa, né, que me agrada muito, já que eu já fui da área de meio ambiente, né? E eu gostei muito das descrições que ela faz do livro, tá? Sobre plantas, animais, riachos e coisas assim. A história vai se centrar numa família. A introdução começa com um homem chamado Arthur, que vive num lugarejo que é chamado simplesmente de O Povo Alto. É um povo que vive numa aldeia, tá? Mas a gente vê que é uma aldeia com, né, os recursos das cidades, né? E é cercado por florestas. Essas florestas foram as únicas que não foram atingidas pelo vírus. Anos atrás, antes do vírus atacar, Arthur recebe uma epifânia, né? Sabe quando a pessoa entra em frenesi e começa a agir, né, de maneira aleatória? Ele vai para dentro da floresta, assustando e apavorando toda a sua família, né, inclusive os vizinhos, e esculpe numa pedra uma profecia com símbolos misteriosos. Só que Arthur não é o nosso grande protagonista. Ele tem mais o papel, assim, digamos assim, de aquele que vai passar a tocha adiante. A história se centra num dos descendentes de Arthur, Gustavo, ou simplesmente Gus, né? Ele vai viver na cidade, mas é como se ele tivesse, aí eu não vou estragar as surpresas, né? É como se ele tivesse um chamado até aquela aldeia. A autora trabalhou de maneira, né, a parte do psicológico, a parte da motivação dos personagens, né, como Arthur, né, passa de louco da aldeia, né, ele passa a se tornar o papel dele lá, né, de mentor do jovem protagonista. O Gus e outros personagens da história, aí a gente vai ter contato com alguns deles, né, que vivem lá no Povo Alto. Eles vão manifestar, alguns deles, alguns dons relacionados à própria natureza. Essa é a parte mais bacana. Para aqueles que tenham talvez alguma dificuldade imaginativa, a diagramação desse livro, gente, olha só, olha o mapa. Existe uma diagramação, né, para a pessoa se localizar, e tudo indica, né, que as florestas, a aldeia, a cidade, foi inspirado na própria vivência da autora, quando ela muda de ares, né? E vai viver lá nos Andes, em La Paz. O Gus e os outros personagens, que também são jovens, né? Eles vão manifestar dons relacionados à natureza,
e que a gente decifra por meio de símbolos, que também eu vou elogiar a diagramação, eles aparecem na história. Um certo alerta de spoiler, tá? Nós vamos ter um dos personagens, entre todos. O meu personagem preferido, por exemplo, é um gorila. O Jali. Eu não sei se a pronúncia é em espanhol ou português, se é Jali ou Rali, né? Aí eu peço perdão à autora, depois eu vou perguntar. Mas o Jali é um gorila e a gente vê que, apesar de ser um animal, gente, ele tem um perfil, né? Ele cumpre um papel na história e ele se comporta de uma certa maneira. Isso eu achei muito legal. Alguns animais têm esse papel na história. Outra personagem que eu gosto muito é a Malu. A Malu é como se fosse puro instinto, né? É uma das jovens lá da aldeia, lá do lugarejo, e é como se ela fosse puro instinto. É aquela pessoa que age primeiro, pensa depois. Outro personagem que também eu gostei muito foi o Danilo. O Danilo, ele assume aquele papel do jovem popular da aldeia, né? E ele vai sentir um certo estranhamento quando entra em contato com o Gustavo, né? É como se aquele território fosse dele e o Gus, né, seria uma espécie de invasor. E é muito legal porque eles são adolescentes, mas eu não vi nada estereotipado, tipo High School Music. Eu imagino jovens mesmo, é, que são gente como a gente, eles interagindo, eles com os problemas deles, eles com os rolos dele e tudo mais. Só que as personalidades deles, né, entram inclusive em conflito, justamente por serem um tanto diferentes, né? O Gus, ele parece ter até um certo, aí é preciso explicar, né, um certo espectro de autismo, porque a forma como ele sente as coisas e lida com os sentimentos deles às vezes falta um pouquinho daquela empatia das outras pessoas em compreendê-lo. A Malu, como eu já falei, extremamente instintiva, né, impulsiva e tudo mais. E o Danilo, né, extremamente sociável. E curiosamente, uma das pessoas que não gosta muito de se embrenhar na floresta, diferente dos outros amigos. Eles vão tentar investigar os segredos da profecia e vão entrar em conflito com algumas organizações, né, que tentam lidar com aquele problema do vírus, aquele problema, né, do vírus que está matando as plantas e os animais e etc e tal. Uma das coisas que eu vi algumas críticas prévias, mas aí eu vou fazer uma apologia, vou fazer uma defesa, é que o primeiro livro, porque existe uma continuação já, que já foi publicada, o primeiro livro, algumas pessoas disseram que acabava do nada. Eu não vi isso. Antes de ler as críticas, eu não vi. A autora soluciona o conflito principal, referente à profecia, tá? E depois ela cria um gancho, encerrando as últimas palavras do livro, em que surge uma outra situação, um outro conflito, que ela termina no livro 2, que é a Batalha dos Três. O primeiro volume, a profecia dos três. E aí há um problema, um conflito, e etc e tal, e eles resolvem. A continuação, a Batalha dos Três, que aí dá, né, o encerramento da história, uma duologia. De resto, pessoal, minhas considerações finais, é um livro bacana, o estilo da autora não é ultra detalhado, ela não vai falar de todas as árvores da floresta, não vai falar, né, da descrição, né, do fio de cabelo na testa da personagem, mas você consegue ter aquela sensação, né, esse que eu acho legal, sensorial, de sentir a transpiração das folhas das árvores, de ouvir o barulho dos rios, né, de sentir os animais se aproximando, ou até mesmo as plantas sentindo que o perigo, né, de um machado, uma motosserra ou a fogueira se aproxima. Então é um livro que eu recomendo, eu dou meus parabéns à autora, eu estou ansiosíssimo para falar do segundo volume,
E agradeço a vocês pela atenção, ok? Obrigado, gente, e recomendo. Até mais.